E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos então aqui à questão 9 da S1, tá bom? Então vamos lá, sem perder muito tempo, compartilhando a tela aqui com vocês, né? Como eu expliquei na questão 8, sempre procura já colocar no papel, né, ou no Excel, aqui no caso, tá? Todos os valores separados, né, no que é custo, no que é despesa, no que é investimento, ou seja, separa tudo direitinho, né? A quantidade produzida, o que é matéria-prima, o que é mão de obra, enfim, para que você não se confunda na hora de formular o cálculo das questões, tá bom? Então vamos lá, pessoal, tá? Esse daqui eu acho que cria um pouquinho mais de dificuldade, né? Porque ele já insere rateio, né? E aí é aquilo que eu falei para vocês, né? Todo custo indireto ele precisa de um critério de rateio para poder ser inserido dentro do custo do produto, caso você venha produzir mais de uma unidade, tá? Então, nesse caso aqui, você está produzindo sabão em pó e sabão em líquido. Então, vejam só, você tem dois produtos, tá, que são produzidos, né, são processos diferentes, e você tem um custo indireto total da fábrica, tá? Então, esse é o objetivo do rateio, é você pegar esse custo total, tá? E inserir no custo do sabão em pó e a outra parte no custo do sabão líquido. Tá bom, pessoal? Então, o objetivo do rateio, no caso do processo e custeio, é esse, tá? Então, vamos ao problema, né? Então, como eu disse, a indústria ela está produzindo sabão em pó e sabão líquido. Em determinado período, produziu 20 mil caixas do sabão em pó e 16 mil frascos do sabão líquido, tá bom? Então vamos lá, você já tem aqui uma informação, né? Vamos botar aqui sabão em pó. Caraca, são sabão em pó. E aqui é sabão em líquido, tá? E aí, deixa eu botar uma linha aqui para vocês entenderem, né? E aqui então ele tá, né? A unidade é em caixas e aqui é em frascos, tá? Então, primeira coisa para o critério, tá? Que eu queria falar com vocês. Tem como colocar o critério a quantidade de unidades produzidas? Não. Por quê? Porque não está na mesma unidade de medida, né? Então aqui está produzindo caixa e aqui está produzindo frasco. Né? Então, uma unidade da caixa de sabão em pó não vai ter o mesmo peso, ou o mesmo tempo, ou o mesmo, né, a mesma unidade de medida de uma unidade do frasco. Tá? Então, você precisa, nesse caso aqui, incluir um outro critério de rateio. Tá? Então, voltando aqui para o problema, foram 20 mil caixas de sabão em pó e 16 mil frascos de sabão líquido. Tá? Então, temos aqui, né, já a primeira parte do enunciado. Tá? Depois a gente tem mais algumas variáveis aqui para você poder fazer o cálculo. Tá? Então, de matéria-prima, você tem R$ 2 o quilo. Tá? E nesse caso aqui você vai utilizar a mesma matéria-prima tanto para produzir sabão em pó como para produzir sabão líquido. Tá? Então vamos lá, MP, né? Vamos colocar aqui MP, que é a matéria-prima. Então custa R$ 2 o quilo, tá? Então MP custo quilo, tá? Tô sendo bem didático aqui, escrevendo, né, para vocês entenderem. Então custa aqui R$ 2, tá? Usou 12 mil quilos em sabão em pó. Então vou escrever aqui para vocês terem como estudar depois, sabendo direitinho que quer dizer cada valor, tá? Então, MP utilizada em
quilo, tá? Então ele utilizou aqui 12.000 para o sabão em pó e utilizou 8.000 quilos no sabão líquido, tá bom? Então, primeira informação é essa, tá? Segunda informação, mão de obra custa R$ 5 a hora, tá? Então, vamos colocar aqui mod custo hora R$ 5. R$ 5, tá? E mod utilizada em horas. Não é isso? Então, para produzir 20.000 unidades de sabão em pó, ele utilizou 12.000 quilos e gastou 6.000 horas da sua mão de obra direta. No caso, sabão em líquido, 16.000 frascos, utilizou 8.000 quilos e gastou 3.000 horas da sua mão de obra, tá? Então, vejam que aqui a gente já tem algumas informações importantes para o cálculo, tá bom? Custos indiretos no período totalizaram R$ 24.000 e o critério para o rateio é proporcional ao tempo da mão de obra utilizada, tá? Então ele dá essa informação aqui justamente para você utilizar no critério de rateio, tá bom? Então vamos lá. Custos indiretos, vamos colocar aqui separado, tá? Foram R$ 24.000, tá bom? E o critério de rateio, mais uma vez, é o que? É proporcional ao tempo da mão de obra, certo? Então vamos lá. 6.000 aqui, 3.000 aqui, né? Então vamos aqui fazer um simples cálculo de proporção. Então 9.000. Então a gente vem aqui e divide 6.000 pelo total. E aqui a gente vai dividir 3.000 pelo total. Então a gente tem aqui o critério de rateio, o valor, né, vamos dizer assim, o fator de rateio que você vai utilizar para levar esse custo indireto para cada produto, né? Então, depois você pega o total e multiplica por esse fator. Então, desses 24.000, né, de custos indiretos, 16.000 eles vão ser alocados aqui no sabão em pó e o restante no sabão líquido, tá? Então agora você já tem o custo indireto para cada produto, tá? E aí depois ele pede o seguinte: assinale a alternativa que apresente o custo total e custo unitário, respectivamente, do sabão em pó e sabão líquido, tá? Então isso daqui vai servir como base para você fazer o restante dos cálculos, né? Então vamos lá. Então agora você tem quase todas as informações, né? Porque se você gastou 6.000 horas e 12.000 quilos, e aqui você tem o custo unitário de cada um, você tem que multiplicar para achar o restante. Então, em valores, você utilizou aqui R$ 24.000 de quantidade de matéria-prima, e no caso do sabão líquido, você utilizou R$ 16.000. A mesma coisa na hora. O custo da hora é 5. Então você vai multiplicar aqui por 5. Você tem R$ 30.000. E aqui você também vai multiplicar por 5. Você tem então R$ 15.000. Então aqui você tem todos os valores que você gastou, vou até printar aqui de amarelo, né, que você utilizou para a produção do sabão líquido, e aqui você tem todos os valores, vou mudar de corzinha, que você utilizou para a produção dessa quantidade de caixas do sabão em pó, tá?
Então vamos fazer aqui um total. Aqui você tem então para o sabão em pó R$ 70.000 e aqui você tem para o sabão líquido o valor de R$ 39.000. Então aqui você já responde a primeira pergunta, né? O custo total de cada um. Então, R$ 70.000 para o sabão em pó, R$ 39.000 para o sabão líquido. E aí, para você saber o custo unitário, é só você dividir pela quantidade produzida. Então, R$ 3,50 aqui para o sabão em pó e a divisão aqui, você tem então o valor de, vamos botar aqui, R$ 2,44. Então, aqui, pessoal, 70.000 e R$ 3,50, certo? Vou botar aqui também em verdinho. E aqui você tem, então, em amarelo, 39.000 e R$ 2,44. Tá bom, pessoal? Então, vejam só, o mais importante aqui é você não só saber os conceitos, obviamente, mas ir separando durante a leitura do problema, né? Lá vai ser prova presencial, então na canetinha você já vai separando para ficar mais fácil então o entendimento, né? Então, só para concluir é que você utilizou quase tudo que se utiliza no custo, né? Então você teve matéria-prima, você teve mão de obra direta e você teve custos indiretos, tá? E esses custos indiretos você precisa então de um critério de rateio para quando você produzir mais de um produto, poder levar esses custos indiretos para dentro de cada produto. Nesse caso aqui, o custo, o critério de rateio foi a quantidade de horas produzidas, certo? Então, a quantidade que você utilizou no sabão em pó e a quantidade que você utilizou no sabão líquido. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.